Seja muito bem-vinda, Gislene Boto, ao nosso programa Ousadia em Pauta. Estamos lançando agora esse novo quadro e queremos saber um pouquinho de você. Quem é a Gislene? Olha, Gislene, são várias camadas. Eu conheço quase todas. Aí tem que ver qual que você quer conhecer hoje. Brincadeiras à parte, eu sei que é no mundo profissional. Gislene Boto é uma pessoa determinada, que saiu do ramo jurídico para o rumo sensual, tipo, da água para o vinho, e que em 2 anos e meio transformei a minha vida da água para o vinho, assim, né? Mudei tudo desde que iniciei no ramo, né, como vendedora de produtos cosméticos numa fábrica que eu trabalhei, e hoje tendo a minha própria loja de lingerie e inaugurando o meu site de distribuidora também. Que tá um arraso. Os preços, olha, maravilhoso. Então, vamos lá? O que você tem para falar dessa transição entre cosmético e lingerie? Olha, é uma transição bem complexa, para falar a verdade, porque quando eu comecei a entender um pouco mais sobre o mundo do cosmético, o mundo do vibrador, estava inserindo isso na minha vida, eu tive essa mudança de sair do cosmético e entrar na lingerie. E a lingerie, ela não traz só vender uma lingerie, ela traz toda uma história, né? A lingerie, ela traz a sensualidade, ela traz empoderamento feminino. Eleva a autoestima. Exatamente. E era uma coisa que eu não tinha, né? Então, tipo, eu tive primeiro que trabalhar a minha pessoa para depois eu conseguir vender para as mulheres que vinham até a minha loja. Então, foi um processo de limpeza de dentro para fora mesmo, sabe? Precisou desintoxicar o seu eu. Isso. Porque eu tava acostumada, quem me conhece sabe, é tênis, camiseta, boné pra trás. Juninho Play! E aí, de repente, eu me vi num mundo de lingerie sensual, de alto padrão, e tendo que mudar real, assim, a forma que eu me via no espelho, né? Porque a forma que eu me via no espelho era a forma que eu escondia o meu corpo, eu tinha vergonha do meu corpo. Então, quando eu vim para o ramo de lingerie, eu tive que me mostrar mais, não mostrar o meu corpo, mas mostrar a Gislene para a Gislene mesmo, não para o mundo, mas para mim. Hoje o mundo vê a Gislene que eu vejo no espelho. Nossa, eu vejo a Gilene no meu coração. Então vamos lá. Qual foi a virada de chave que você falou assim, agora eu vou abrir a minha loja no centro de São Paulo, que é a maior capital do Brasil e é um Tipo, polo gigante de, de, é de o polo moda. do Brasil, né, na Isso. verdade. Para mim, tipo, não foi assim, eu quero abrir, eu vou abrir. As coisas meio que aconteceram, né? Eu digo que aconteceu, mas foi fruto do meu trabalho. Todo mundo sabe que eu trabalhava na Feitiços, uma empresa de cosmético, e lá eu atendi a CEO da Premissa Lingerie, e ela gostava muito do meu atendimento, até que um dia ela chegou em mim e falou assim, tô querendo abrir uma loja em São Paulo, e eu pensei em você, para cuidar comigo. E aí eu peguei e falei, tá, mas eu não tenho condições de ter uma loja do padrão da sua loja. Ela, eu não falei em condições, eu falei que a gente precisa conversar. Aí eu falei, então tá bom. É Nisso disso que a passou, gente gosta. nisso passou alguns meses eu protelando isso e continuando fazendo o meu trabalho na Feitiços, até que teve uma reunião numa feira que a gente participou em Collab, Feitiços e Premissa, e a gente conseguiu sentar e conversar. E aí ela falou que gostava muito do meu trabalho, que via potencial em mim e que se eu queria ser sócia dela. Me passou como funcionaria e eu falei, beleza, vamos embora. Então Bora. ela, então tá bom, agora você tem algumas missões, procurar um lugar para situar a loja e procurar funcionários e ver o que você quer da sua vida. Eu falei, inicialmente eu falei para ela, não vou largar o meu emprego CLT. Aquela Esse visão, né? apego do CLT, Isso, né? aquela visão, não vou largar, porque aqui tá me abrindo portas para o mundo, então eu quero continuar aqui, eu quero conhecer mais, eu quero. Enfim, aquela coisa de que eu queria crescer dentro da empresa, de um plano de carreira, sabe? Então, a minha ideia nunca foi ser dono de loja, a minha ideia era ser uma CEO de empresa, sei lá,
mas ter um plano de carreira dentro de uma profissão, né, que eu estava buscando ali. E aí foi quando apareceu tudo isso, e foi uma coisa em cima da outra, e veio feira do mercado erótico, acabou a feira do mercado erótico, Nunca acaba, né? Já né? começa a Isso, preparação para o próximo ano. exato, isso no ano passado, né? E aí eu pedi uns dias de férias, porque eu estava bem cansada, e nesses dias de férias eu inaugurei a loja. Na região do Brás, a gente estava situada no shopping Megapolo inicialmente, e foi um sucesso, graças a Deus, você estava lá nos prestigiando. E aí depois disso, acabei que em um acordo amigável com a Feitiços, acabei me desligando da Feitiços e focando 100% na premissa, ou quase 100%. Isso a gente já vai falar. É, e o que, que você tem a dizer para as pessoas que estão na CLT e têm medo de empreender? Olha, o medo, eu acho que ele é um bichinho que paralisa a gente, né? A gente perde grandes oportunidades devido ao medo de dar o passo, né? Eu digo que se eu não tivesse a Gisele por trás me dando todo um suporte, eu não teria feito isso, porque para todo mundo que eu falava da minha família era tipo loucura. Você vai largar algo sólido para ir para uma aventura que você não sabe se vai dar Se vai certo. dar certo. E aí depois, o que que você vai fazer? Você vai trabalhar com o quê? Você vai, sabe? E aí veio todas essas preocupações. E pobre tem boleto, né? Muito. E os boletos para pagar, isso e Como é que aquilo, fica? como que fica? Você já não vai ter mais nenhum direito trabalhista, porque é isso, o CLT, ele pensa muito nos direitos trabalhistas. E aí eu fiquei, meu Sim. Deus. Eu pensei muito nisso. Eu falei isso, meu Deus, o que eu faço? Eu vou, eu não vou, eu vou, eu não vou. Só que o meu grande sonho sempre foi aposentar minha mãe. E aonde eu estava, eu sei que ia demorar muito para Muito que isso para realizar, acontecesse. assim. Então eu falei assim, cara, o não eu já tenho, eu vou atrás da humilhação agora. E falei, tô com medo, mas eu vou com medo Mas, mesmo. gente, E vamos ver o que vai vamos ver dar. o que vai dar. Inicialmente eu chamei um amigo para ir comigo, porque eu não queria ir sozinha. Então, tipo, eu falei, se me lascar, vamos nos lascar nós dois Nós juntos. dois juntos. E Aí, amigo é para essas coisas, para se lascar exato. junto. Aí depois, por fim, não deu certo pra gente seguir junto, né? Então cada um seguiu o seu caminho. E aí eu falei, bom, se eu ainda tô aqui, se ainda tem essa proposta na mesa, é pra eu ir. Então eu vou. Seja o que Deus quiser, bora. Se não der certo, paciência. Essa próxima experiência. Vou É voltar lá isso. pro LinkedIn, vou voltar pra cá, colocar o meu currículo lá e seja o que Deus quiser. Ô, meu pai. Currículo debaixo do braço, bora pegar o metrô de São Paulo e ó, Que atrás de funciona. emprego. Funciona bem o metrô É, aqui, né? Funciona bem. aqui funciona. E qual foi o maior desafio de abrir uma loja? O maior desafio ainda está sendo, né? É você trocar a chavinha de eu não sou mais funcionária, eu tenho responsabilidades, agora eu tenho uma pessoa que depende de mim, né? E não só uma pessoa, é uma família, porque eu emprego uma pessoa aqui na loja e ela tem os sonhos dela, ela tem a família Claro. dela e ela quer que dê muito certo porque é daqui que ela tira o sustento dela. Então, esse é o maior desafio, fazer com que a loja cresça dia após dia, para que tenha outras oportunidades de emprego, para que eu também tenha outras oportunidades de crescimentos maiores, não só eu, como a Ju também, que trabalha aqui comigo, junto comigo. Então, o maior desafio é o crescimento, né? É mudar a chavinha de que eu não sou mais uma CLT, eu não recebo ordens, agora eu tenho Eu que que dou ver ordens. o que eu preciso e o que é melhor para a loja e fazer com que as coisas fluam e aconteçam, e que a Ju consiga entender quais são os posicionamentos que eu quero passar para ela Sim. e eu também entender quais são os melhores posicionamentos para a loja, né? Então, esse é o maior desafio que nós temos hoje aqui. Bom, e para quem não sabe, a Gi também tá na Pepper Blend, que é uma empresa do nosso coração, né? A gente, desde que começou, trabalha com a Pepper. E como é
ter uma distribuidora agora oficial da Pepper Blend aqui em São Paulo. É uma grande loucura, né? Porque Porque, ai, que delícia vai ser sedenta! vamos todo mundo Todo mundo ser sedenta! Que a sedenta é engajada com força. Mas a distribuidora, cara, ela nasceu assim do nada também. As coisas vão acontecendo. Eu acho que quando a gente trabalha, afinco, assim, corre atrás do que a gente quer, as coisas acabam aparecendo, as oportunidades. A gente nem precisa ir atrás, elas acontecem, né? Eu acho que isso é muito fruto do que a gente já plantou. Então começa a colher hoje esses frutos. Então, como todo mundo sabe, eu sou representante de Pepper Blend aqui em São Paulo, atendo a Pepper já vai fazer quase um ano, desde que eu abri a loja praticamente e sair Foi da mútuo, outra né? foi muito próximo, sair da Feitiços e nisso já estava sendo vista no mercado, então é o que eu falo, faça um bom trabalho, faça um trabalho de excelência, faça um trabalho cujo você não distrate ninguém, porque hoje você está aqui, amanhã você pode estar lá na frente. E o meu trabalho era visto, e a CEO da Pepper Blend gostava do meu trabalho, ela chegou e falou, bora! Aí eu falei, bora! Bora, se tu Vamos! bora, eu boro. E fui com a fé e a coragem, né? Como eu não precisava estar 100% full time dentro da Pepper Blend, porque eu trabalho home office com a Pepper, eu consigo dar atenção tanto para a premissa quanto para a Pepper. Coisa que na outra empresa eu não conseguiria, porque eu trabalhava dentro da Dentro da empresa, né? empresa. Então não dava para conciliar os dois. Então por isso que deu certo na Pepper, está dando certo. E como tem uma legião de sedentas em São Paulo, Maceitas, sedentas. tem muita procura, né, de comprar os produtos direto com o distribuidor Pepper Blend, e o distribuidor Pepper Blend não consegue, a demanda é muito grande. Muito grande. Então, a Márcia, que é outra pessoa que também apareceu na minha vida, assim, de forma a me fazer um ser humano melhor, eu falo que eu tenho duas leoas. Leoas, eu falei isso hoje de manhã. Falei, como deve ser trabalhar simultaneamente com duas leoas? É aquele jeito, né? Ou você vira leoa também, ou você vira passarinho. E aí você é comida. Então você tem que ir, vai pra cima. Você aprende, você aprende. Você não tem outra opção, né? Não, não. Ou vai ou vai. Ou vai, ou vai. vai. Mas isso é importante porque eu aprendo muito com elas, né? Então, se eu sou o que eu sou hoje, eu devo muito a essas pessoas que passaram na minha vida. E não só as duas, mas também quando eu entrei no mercado sensual, no mercado erótico, eu tive outra pessoa também que também era uma leoa, que era a Raquel, que é a antiga dona da Feitiços, que também era uma mulher muito enérgica, que ensinava muito e mostrava como que era o mercado. Então eu entrei no mercado aprendendo com ela e com o marido dela, com o Robério. Depois eu passei pela transição de donos da Feitiço, aí vim para a premissa com a Gisele, que também é uma mulher assim que Incrível busca desde sempre melhorias, e aí veio a Márcia também. As mulheres, elas estão dominando o mercado, viu, gente? E assim, são mulheres que levantam outras mulheres. Eu bato nessa tecla sempre, com amigas, com pessoas que eu quero próxima a mim, que a gente precisa levantar as outras, né? É tão Sim, difícil já o mundo, com uma tentando derrubar a outra, e aí os outros falam, ai, vocês são tudo concorrente. Não, nós somos amigas. Todas somos amigas, e é uma dando dica para outra, ensinando a outra, porque a gente aprende uma com a outra o tempo todo. sim. E ser uma leoa é do caramba. Não é fácil, Não. não é fácil, porque a gente vai ferida mesmo, a gente encara tudo mesmo. Não quer saber? Tá ferida? Tá, daqui a pouco a gente cuida da ferida. E vai, só vai. Aí daí a ferida cicatriza e a gente só tá indo. E também, até por ser o mercado que a gente trabalha, né? Sim. O mercado sensual, hoje em dia, ele ainda está um pouco mais profissionalizado, mas ele já foi muito banalizado, né? Vulgarizado. Vulgarizado. E uma mulher hoje ser dona de uma rede, que nem a Premissa, ela tem 26 lojas, né? Então, ela é dona de uma rede de 26 lojas. E você vê a Márcia da Pepper, dona da Pepper Blend, que hoje está figurando entre as maiores empresas do ramo de sex shop, fábrica de cosmético.
Então, tem que brigar todos os dias, né, para poder se impor, para poder mostrar que a mulher ela tem o seu valor, que ela não tá ali só para ser sexualizada, mas ela tá ali porque ela é uma CEO, ela é uma empresária, ela É entende do que isso. ela tá falando. Então, quando você trabalha com esse tipo de pessoa, você cresce muito, né, como pessoa também, como profissional. Então, isso me cresceu assim de forma extraordinária. Excelente. E elas são do caramba. Então vamos para a próxima pauta. O digital. Hoje é essencial. E como é que você usa as redes sociais para alavancar as vendas? As redes sociais, eu digo que elas são a minha melhor amiga, né? Porque vocês me veem assim, sorridente, rindo, brincando, mas quem me conhece no off sabe que eu sou uma pessoa um pouco mais séria, um pouco mais carrancudinha, assim. Então, para atender no presencial, eu tenho que vamos lá, oi, tudo bem? Não sei o quê. Não que eu tô vestindo um personagem, mas porque eu tenho sim que trazer alegria, que trazer tudo aquilo que eu já falei pra vocês. Mas o digital, eu consigo ser eu ali, sabe? Eu consigo falar com as pessoas, eu consigo mostrar os produtos e, enfim. Então, o digital para mim é a maior rede, o maior canal de vendas que De nós vendas, temos. é. E eu acho que futuramente vai acabar sendo o único canal, né? Porque muita gente acaba utilizando o digital Muito hoje em dia mais. muito mais, principalmente após a pandemia. Aprenderam a comprar, né, online, então isso foi muito importante. O atendimento online também, apesar de ser online, ele tem que ser humanizado, né? Sim, sim. Esse negócio de robotizar tudo não dá. A gente fica botando lá. Aperte um para falar com o atendente. Aí aperte um de novo e nunca fala com o atendente. Isso é péssimo para mim. Exatamente. No tanto que no site da Salt eu coloquei o meu contato, o WhatsApp, porque se a pessoa tiver qualquer dúvida, ela entra em contato comigo e ali eu consigo explicar cada composição de produto, cada forma de uso. E isso é importante para o Sim, consumidor, claro. para o cliente, para o consumidor final também, né? Porque o meu cliente, que é um lojista, ele compra, ele sabe o que ele está comprando, ele tem um treinamento do que é aquele produto, ele consegue vender muito melhor para o consumidor final dele. Então, eu creio que hoje, quanto mais você investir em tráfego pago, em anúncios na Anúncios. internet, Instagram tá aí para ajudar todo mundo. Eu falo que é super importante você dar a sua cara para sua loja. Sim. Então, se você tem o seu Instagram, você chega lá com a sua loucura mesmo, igual a Carla, Alexa, qual é a frase motivacional do dia? E a gente só vai motivando, vai vendendo e vai criando conexão, que eu acho que isso é o mais importante. Eu estava na feira e eu não sabia que eu tinha o tanto de carinho que eu recebi, que foi. é, Bom dia, bom dia, bom dia, maravilhosos da minha vida. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos. Alexa! Eu olhava assim, ai, que não sei o que. Eu abraço, beijo, foto. Isso para mim foi muito importante, que a gente acaba não tendo essa noção de quanto a gente vê a gente, né? Sim. E outra, são esses bordões que acaba fazendo de você quem você é, né? Então, através do seu bordão, todo mundo já Já conhece. conhece, já Oi, oi, sabe. maravilhosas da minha Minha vida. vida. Então, tipo, ouvi isso em algum lugar, a Carla tá A aqui. Carla é? A Carla está por aqui. E o cliente também se identifica com isso, Sim, né? Então sim. ele acaba gostando e consumindo o seu conteúdo, está consumindo o seu conteúdo ali, e daqui a pouco ele está comprando na sua loja, indicando um amigo para comprar também. Eu não tenho esses bordões, aqui na loja eu só falo: oi, Oi, oi! oi, já tem o bordão. Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para desejar um bom dia. Às vezes já é de tarde e Tudo eu tô bem, tá falando dando bom bom dia. dia. Vai, até porque uma coisa é uma coisa, outra Outra coisa coisa é é outra outra coisa. coisa. A Ju mais fala aqui do que eu, essa parte de colocar a cara, eu acho importante, eu acho super válido, traz conexão com o cliente, mas eu pouco faço isso. Muitos dos meus clientes ficam reclamando comigo, me chamando. Cadê que você nunca mais apareceu no Instagram? Aí eu Eles falo, acabam sentindo falta, eu sim. sei Aí eu disso. falo, não, calma, eu vou aparecer. Só que a parte burocrática, que é a parte de estar trabalhando com os leões ali, que acaba você se tornando um Simba, você, você tem também essa parte administrativa para gerir. E aí fica um pouco complicado você estar à frente do comercial, à frente da parte administrativa, então você tem que Sim, ir rebolando ali, fazendo as coisas acontecer. Então, por isso que nos últimos dias eu não estava aparecendo no Instagram, porque a gente expôs na feira do Mercado Erótico esse ano. sim, foi maravilhoso. Um lançamento do Dia dos Namorados, olha, vocês precisam ver. Perfeito.
Quem está pensando em empreender no ramo de lingerie agora, qual a dica que você dá? Olha, hoje eu digo que antigamente eu achava que o sex shop se movia pelos cosméticos e não pelas lingeries. Hoje, com loja de lingerie, eu acho que a lingerie move o sex shop. Então, para quem quer empreender hoje, eu no ramo de lingerie e apostar, eu sempre indico fazer um curso, entender um pouco de como é essa parte de lingerie, qual é o valor da lingerie dentro do mercado, que isso é muito importante. Sim, a Em- qualidade do produto, né? Sim, exatamente. Porque lingerie por lingerie tem várias, né? Em todo lugar a gente acha um monte aí. Mas qual é o público que você quer atrair para o seu sex shop, sabe? Qual é o público que você quer atender? Então, determinou o seu público? Ótimo. Então agora eu vou determinar qual é a marca de lingerie que eu vou trabalhar. Ir atrás das melhores marcas, ver qual é a procedência, a qualidade, o Isso que é muito entrega, né? importante. Porque às vezes a gente fica assim, ai, eu prefiro vender sex shop porque é mais baratinho, lingerie dá muito trabalho. Realmente, lingerie dá trabalho. Só que o que dá trabalho dá mais dinheiro. Dá mais dinheiro, ó. Eu que diz. Cala-te boca. Então vamos pro momento rápido aqui. Bora lá. Vamos lá. Peça de lingerie favorita. Eu, Peça de eu acho lingerie. que eu sei. Eu acho que eu sei. Peça ou uma lingerie favorita? Tanto faz, você que sabe. Lingerie favorita é o Malvada, que é o que tá aqui. Perguntei pra ela se ela dava nome para as manequins. Ela falou que não, eu já Não, tô não querendo dar dei. Ela nome. tá querendo dar nome Mas para as pra minhas todas manequins agora. elas. Não, 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 vamos lá. Qual a tendência do momento que você. Peraí. Não, vamos pra outra que eu pulei uma. Clássica ou ousada? Clássica. Tendência do momento que você ama. Ai, a tendência do momento que eu amo é. Cara, eu nunca parei pra pensar um pouco nisso, porque eu gosto de um todo, sabe? Eu gosto um pouquinho de É um cada. pouquinho de E cada tá tudo coisa. certo. Mas eu gosto dessas lingerie com bumbum de fora, assim, pra dar aquela levantadinha. Eu acho que fica mais legal. Se Próxima. compor, Um erro que as pessoas cometem ao comprar uma lingerie. querer comprar um tamanho menor do que ela usa, pensando que vai ficar mais sexy. Porque a sexualidade, ou você está sexy, está dentro da sua cabeça, não no tamanho da sua lingerie. Então, compra a lingerie do tamanho certo, que você vai ver que vai ser um diferencial na sua vida. E eu digo que a mulher, para usar lingerie, ela tem que começar a se amar, amar o seu corpo da forma que ele é. Se, logicamente, que não vamos romantizar que, Sim, claro. vou me amar, o meu corpo do jeito que eu sou e não vou cuidar. Não é isso, vamos cuidar. Mas sem essa neurose, sabe, de querer a ferro e fogo, querer um corpo Perfeito, né? de comercial de televisão, porque não é assim que funciona. Cada pessoa tem as suas curvas e as curvas têm que ser admiradas da forma que elas são. Então, eu admiro muito a mulher quando ela vem aqui, ela escolhe uma peça sexy pra usar com o marido dela, e ela tem um corpo mais cheinho, ela tá super feliz com o corpo dela, e ela não se importa que o número dela é GG, ela fala com orgulho. Ah, me vê um GG? Ah, eu uso 50. Ótimo, maravilhoso. Do que, eu acho que eu uso M. E Aí você tá aí vendo que é fica toda G. constrangida, e aí você tem que ter o jogo de cintura pra mostrar que o G não vai servir, o Mas M eu não vou vai te falar servir. que eu escuto de algumas donas de sex shop, né, que a gente tem um contato muito grande, que algumas tiraram o tamanho As da etiquetas peça, da peça. porque tem esse problema, né? Muito, é maior do que a gente imagina, Mas isso é né? cultural, né? Isso é a cultura que já foi imposta pelo mercado de moda, que só é bonito aquilo que é muito magérrimo, e não é assim que funciona. Hoje em dia, nem tanto. Hoje em dia a gente vê que o mercado, a indústria, ela tá mudando um pouco mais, tá vendo um pouco mais Sim. o público plus size. A premissa trabalha com o público plus size, trabalhamos até o número 54. Nada impede que a gente venha a olhar melhor para esse mercado e aumentar a numeração dessas lingeries também. Mas é importante, porque todo corpo é bonito, né? A gente precisa se amar, em primeiro lugar.
E Gi, qual a frase que define a sua jornada até aqui? Coragem. Porra, pra caramba! Então é isso, foi um prazer ter você Obrigada. como amiga, como parceira, como tudo. Você é muito especial na minha vida. E olha, essa mulher é incrível. Quiçá um dia como sócias, quem sabe?